Já passou horas olhando para o celular, esperando uma mensagem que não chega? Aquela sensação de vazio quando ele se afasta sem explicação, como se um pedaço de você tivesse sido arrancado? Eu sei exatamente como é isso. Aquela angústia noturna, relembrando cada palavra, cada gesto, tentando entender onde você errou, o que poderia ter feito diferente. E o pior, aquela sensação de impotência, como se seu valor dependesse da validação dele. Hoje vou revelar algo que vai transformar completamente sua dinâmica amorosa. Um segredo tão poderoso que, quando aplicado corretamente, faz com que aquele homem que se afastou, que parecia tão indiferente, volte implorando por sua atenção. E não estamos falando de joguinhos superficiais ou manipulações baratas. Estamos falando de psicologia profunda, do entendimento da natureza masculina em sua essência mais primitiva. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, revelou algo fascinante sobre o desejo masculino que poucas mulheres realmente compreendem. Algo tão fundamental que, quando você entender e aplicar em sua vida, verá homens transformados diante dos seus olhos. Homens que antes pareciam distantes, agora estarão completamente rendidos, dominados pelo desejo de estar com você. Vou compartilhar uma história que mudou minha perspectiva para sempre. Ana tinha 43 anos quando seu relacionamento de quase uma década chegou ao fim. Pedro simplesmente disse que não sentia mais o mesmo e se afastou. Para Ana, foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. Noites sem dormir, questionando cada momento do relacionamento, tentando entender onde tinha errado. Ela chegou até a enviar mensagens desesperadas, implorando por uma chance, prometendo mudar. Mas quanto mais ela corria atrás, mais Pedro se afastava. Foi quando Ana descobriu os princípios que vou revelar hoje. Princípios baseados na psicologia. Jung e Ana que explicam por que os homens se sentem irresistivelmente atraídos por certas mulheres, enquanto outras, mesmo sendo igualmente bonitas ou inteligentes, são deixadas para trás. O que Ana não sabia é que estava cometendo o erro mais comum que praticamente todas nós cometemos em algum momento. Tentar conquistar um homem da mesma forma que gostaríamos de ser conquistadas. Veja bem, a mente masculina funciona de maneira fundamentalmente diferente da feminina. E não estamos falando apenas de diferenças superficiais. Estamos falando de diferenças profundas, enraizadas em milhares de anos de evolução, que moldam como um homem experimenta o desejo, como ele se conecta emocionalmente e, mais importante, o que faz com que ele se torne completamente obcecado por uma mulher. Jung chamou isso de anima, a projeção do feminino no inconsciente masculino. É uma força tão poderosa que, quando ativada corretamente, pode fazer um homem experimentar o tipo de desejo que transcende a simples atração física. É um desejo que toca sua alma, que o faz sentir que encontrou algo que procurou a vida inteira, sem nem mesmo saber o que era. O que descobri ao longo dos anos estudando psicologia profunda é que existem gatilhos específicos, padrões de comportamento e formas de comunicação que ativam essa ânima no homem. E quando isso acontece, ele não apenas volta, ele volta transformado. Volta com um nível de devoção que talvez você nunca tenha experimentado antes. Pense por um momento. Você já notou como alguns homens parecem completamente hipnotizados por certas mulheres? Como eles fariam qualquer coisa por elas, enquanto outras mulheres, talvez até mais bonitas ou bem-sucedidas, parecem lutar constantemente para manter o interesse masculino. Isso não é coincidência. Isso não é sorte. É o resultado de princípios psicológicos profundos que estão operando nos bastidores. Ana aplicou esses princípios e, em menos de 2 meses, não apenas reconquistou Pedro, mas estabeleceu uma dinâmica completamente nova no relacionamento. Pedro voltou, mas não como o homem morno e distante que tinha partido. Ele voltou completamente presente, atento, quase obsessivo em seu desejo de agradá-la. E o mais importante, Ana não precisou manipular, jogar jogos ou ser alguém que não era. Pelo contrário, ela se tornou mais autêntica, mais conectada com sua verdadeira essência feminina. Isso me leva ao primeiro princípio fundamental que quero compartilhar hoje:
o poder do espaço psicológico. Jung falava sobre como o inconsciente masculino é naturalmente atraído para o mistério. Não o mistério artificial, aquele jogo infantil de vou te ignorar para te fazer correr atrás, mas o mistério genuíno que vem de uma mulher que habita plenamente seu próprio mundo. Quando um homem se afasta, nosso instinto natural é fechar o espaço. Enviamos mensagens, ligamos, tentamos todas as formas possíveis de manter a conexão. O que não percebemos é que, ao fazer isso, estamos, na verdade, sufocando o desejo dele. Estamos eliminando o espaço psicológico necessário para que o desejo floresça. O desejo masculino é como uma chama. Precisa de oxigênio para crescer. E esse oxigênio é o espaço psicológico. Quando você cria esse espaço, não por manipulação, mas por genuinamente voltar a habitar seu próprio mundo, algo fascinante acontece na psique masculina. De repente, você se torna novamente um mistério a ser explorado, um território desconhecido que desperta sua curiosidade mais profunda. Vamos entender como isso funciona na prática. Quando um homem se afasta, seu cérebro está programado para esperar uma de duas reações. Ou você vai correr atrás dele, aumentando sua sensação de valor, enquanto diminui o seu, ou você vai reagir com raiva e ressentimento, o que só confirma para ele que se afastar foi a decisão certa. O que ele não está programado para antecipar é uma mulher que simplesmente retorna à plenitude de sua própria vida. Não por vingança, não para provocar ciúmes, mas porque ela genuinamente entende seu próprio valor. Quando você faz isso, você cria um padrão de interrupção na mente dele. Algo não se encaixa no script que ele estava esperando, e isso cria uma dissonância cognitiva que é extremamente poderosa. Deixe-me ser clara. Isso não significa ignorá-lo ou fingir que ele não existe. Isso seria apenas outro jogo, outra forma de manipulação. O que estou falando é de uma mudança genuína de foco. É sobre redescobrir a mulher fascinante que você era antes dele, a mulher que o atraiu em primeiro lugar. Ana começou a fazer exatamente isso. Em vez de passar noites chorando e ruminando sobre o relacionamento, ela voltou a frequentar aulas de dança que havia abandonado. Retomou leituras que a fascinavam. Reconectou-se com amigas. Começou a explorar partes de si mesma que tinha negligenciado durante o relacionamento. E algo fascinante aconteceu. Quanto mais ela se tornava completa em si mesma, mais Pedro começava a sentir uma estranha inquietação. Algo o incomodava, algo que ele não conseguia nomear. Era como se uma parte dele estivesse sendo atraída de volta para Ana, mesmo que conscientemente ele tentasse resistir. Isso me leva ao segundo princípio junguiano crucial, a lei da polaridade psicológica. Jung entendia que o desejo mais profundo se manifesta através de tensão entre opostos. É a famosa dinâmica do yin e yang, do masculino e feminino, que cria a atração magnética entre duas pessoas. O erro que muitas mulheres cometem é tentar eliminar essa polaridade. Quando sentimos medo de perder um homem, frequentemente tentamos nos tornar o que achamos que ele quer. Tornamo-nos mais adaptáveis, mais disponíveis. Tentamos pensar como ele, agir como ele, gostar das mesmas coisas que ele. Sem perceber, estamos eliminando exatamente a tensão que cria o desejo. A verdade é que um homem pode admirar uma mulher que é como ele, mas ele deseja profundamente uma mulher que represente o seu oposto complementar. Não estou falando de estereótipos superficiais de gênero, mas de energias psicológicas fundamentais que existem em todos nós. Quando você abraça plenamente sua energia feminina, não a feminilidade performática que existe para agradar ao olhar masculino, mas a feminilidade autêntica, que vem de estar conectada com sua própria essência, você cria uma polaridade irresistível que desperta o desejo masculino mais profundo. Ana começou a reconectar-se com sua energia feminina autêntica. Ela parou de tentar controlar a situação, de planejar cada movimento estrategicamente para reconquistar Pedro. Em vez disso, permitiu-se ser mais espontânea, mais intuitiva, mais conectada com seus sentimentos genuínos. Ela deixou de lado aquela postura defensiva que tinha desenvolvido ao longo dos anos
e permitiu-se ser mais vulnerável, não com Pedro inicialmente, mas consigo mesma. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Quando Pedro finalmente a viu, novamente, em um encontro casual organizado por amigos em comum, ele ficou literalmente sem palavras. Não era apenas a aparência física de Ana, embora ela certamente estivesse radiante. Era algo mais, algo que ele não conseguia articular, mas que o atraía profundamente. O que Pedro estava experimentando era o poder da ânima sendo ativada. Jung explicava que todo homem carrega dentro de si uma imagem idealizada do feminino. Não no sentido superficial de aparência física, mas no sentido arquetípico, uma imagem da feminilidade que o completa, que representa as partes de si mesmo que ele não consegue acessar conscientemente. Quando uma mulher consegue conectar-se com essa imagem, quando ela de alguma forma personifica aspectos da ânima do homem, ela se torna irresistivelmente magnética para ele. É como se ele tivesse encontrado uma parte perdida de si mesmo, algo que procurou a vida inteira. Isso me leva ao terceiro princípio fundamental, o poder do reflexo consciente. Jung falava sobre como somos atraídos para pessoas que refletem partes desconhecidas de nós mesmos. No caso dos homens, eles são profundamente atraídos por mulheres que conseguem refletir de volta para eles uma versão mais elevada de quem eles são. Veja bem, todo homem carrega dentro de si duas imagens, quem ele é agora e quem ele tem o potencial de se tornar. Quando uma mulher consegue ver e refletir de volta para ele esse potencial mais elevado, não de forma crítica ou tentando mudá-lo, mas de forma genuinamente apreciativa, ela se torna absolutamente irresistível. Ana começou a praticar esse reflexo consciente. Quando finalmente teve uma conversa apropriada com Pedro, em vez de focar no que deu errado ou no que ele precisava mudar, ela falou sobre as qualidades que sempre admirou nele, sobre o impacto positivo que ele tinha em sua vida, sobre como ele a inspirava a ser uma versão melhor de si mesma. Isso criou uma dinâmica completamente nova. Em vez de sentir-se julgado ou inadequado, sentimentos que o faziam querer fugir, Pedro se sentiu verdadeiramente visto. E não apenas visto, como ele era, mas visto em seu potencial mais elevado. Isso criou nele um desejo profundo de viver à altura dessa imagem, de se tornar o homem que Ana enxergava nele. É importante entender que nada disso envolve manipulação ou desonestidade. Não estamos falando de técnicas para enganar um homem para que ele volte. Estamos falando de princípios psicológicos profundos que, quando aplicados com autenticidade e integridade, criam uma conexão genuína entre duas pessoas. O quarto princípio que quero compartilhar é talvez o mais poderoso de todos, o poder da projeção inversa. Jung falava muito sobre projeções, como projetamos partes de nós mesmos nos outros. O que muitas mulheres não entendem é que podem usar esse princípio conscientemente para transformar como um homem as vê. Quando você projeta certas qualidades em um homem, não de forma manipulativa, mas genuinamente escolhendo focar em seus aspectos positivos, você literalmente muda como ele se vê e, consequentemente, como ele se comporta com você. Ana começou a fazer isso de forma consciente. Em vez de ficar ruminando sobre os defeitos de Pedro, sobre as formas como ele a tinha desapontado, ela conscientemente focava nas qualidades que a atraíram para ele em primeiro lugar. Ela lembrava de momentos em que ele tinha sido atencioso, protetor, presente. E quando começaram a se reconectar, ela falava sobre essas qualidades, não como algo do passado, mas como algo que ela ainda via nele. O efeito foi transformador. Quanto mais Ana escolhia ver e refletir o melhor de Pedro, mais ele naturalmente começava a manifestar essas qualidades. Não porque ela estava tentando mudá-lo, mas porque ela estava criando um espaço psicológico onde essas qualidades podiam florescer naturalmente. Isso nos leva ao quinto princípio, o poder da vulnerabilidade autêntica. Jung falava sobre como a verdadeira conexão só acontece quando removemos nossas máscaras e nos permitimos ser verdadeiramente vistos. No contexto de relacionamentos românticos,
A vulnerabilidade autêntica é talvez a força mais magnética que existe. A maioria das mulheres confunde vulnerabilidade com fraqueza ou dependência. Elas acham que mostrar vulnerabilidade significa revelar o quanto estão sofrendo sem o homem, o quanto o desejam de volta. Mas essa não é vulnerabilidade verdadeira, é apenas carência disfarçada. A verdadeira vulnerabilidade vem da força interior. É a capacidade de abrir seu coração sem expectativas, de expressar seus sentimentos genuínos sem tentar controlar o resultado. É a disposição de se arriscar emocionalmente, não por desespero, mas por uma escolha consciente baseada em seu próprio valor. Ana demonstrou esse tipo de vulnerabilidade quando finalmente teve uma conversa sincera com Pedro. Ela não escondeu que ainda tinha sentimentos por ele, mas também deixou claro que sua felicidade não dependia dele. Ela expressou como se sentia sem jogar a culpa nele, sem manipulação emocional, apenas a verdade simples e direta de seu coração. E foi essa combinação de força e abertura que Pedro achou absolutamente irresistível. Ele estava acostumado com mulheres que ou escondiam completamente seus sentimentos por medo, ou que se tornavam emocionalmente dependentes. Ana representava algo diferente, uma mulher que podia ser completamente aberta emocionalmente e, ao mesmo tempo, completamente autônoma em seu bem-estar. Isso me leva ao 6º princípio, o poder do paradoxo feminino. Jung entendia que os aspectos mais poderosos da psique humana frequentemente existem como paradoxos, aparentes contradições que, na verdade, se complementam perfeitamente. No contexto da feminilidade, o paradoxo mais poderoso é a combinação de força e suavidade, de independência e receptividade. A mulher que consegue incorporar esse paradoxo, que pode ser completamente capaz e independente enquanto permanece aberta e receptiva, desperta no homem um desejo que vai além do físico ou emocional. É um desejo que toca o espiritual. Ana começou a incorporar esse paradoxo em sua vida. Ela cultivou sua independência, construiu uma vida plena e significativa por conta própria e, ao mesmo tempo, manteve seu coração aberto e receptivo. Ela não precisava de Pedro para ser feliz, mas estava aberta para a alegria adicional que ele poderia trazer para sua vida já completa. E foi essa combinação, uma mulher completamente realizada em si mesma, que ainda tinha espaço em seu coração para recebê-lo, que Pedro achou absolutamente magnética. Ele não voltou para a mesma Ana de antes, aquela que tinha feito dele o centro de seu universo. Ele voltou para uma Ana transformada, uma mulher que tinha redescoberto seu próprio poder e, no processo, se tornado irresistivelmente atraente. Aqui está a verdade que Jung compreendeu profundamente. O desejo masculino mais profundo não é por uma mulher que precisa dele, mas por uma mulher que o escolhe a partir de sua própria plenitude. O 7º princípio que quero compartilhar é o poder da presença consciente. Jung falava muito sobre como a maioria das pessoas vive em estado de distração constante, desconectada de sua própria experiência imediata. No contexto dos relacionamentos românticos, a presença consciente é uma das qualidades mais magnéticas que uma mulher pode cultivar. Num mundo de distrações constantes, de mentes sempre aceleradas, sempre planejando o próximo passo, mulher que consegue estar verdadeiramente presente, que pode dar atenção total e completa ao momento e à pessoa à sua frente, se torna extraordinariamente atraente. Ana começou a praticar essa presença em todas as áreas de sua vida. Quando estava com amigas, estava completamente com elas, não verificando o celular constantemente, não com a mente em outro lugar. Quando se dedicava a um projeto, estava totalmente imersa nele. E quando finalmente começou a passar tempo com Pedro novamente, ela trouxe essa mesma qualidade de presença para os encontros deles. Pedro literalmente se sentiu diferente na presença dela. Era como se pela primeira vez ele estivesse realmente sendo visto, sendo ouvido em um nível mais profundo. A qualidade da atenção de Ana criou um espaço quase sagrado entre eles,
um espaço onde uma conexão mais profunda podia florescer. O oitavo princípio: o poder da receptividade consciente. Jung entendia que a energia feminina, em sua essência, é receptiva, não no sentido passivo, mas no sentido de ser aberta para receber ideias, experiências, conexão, amor. No mundo moderno, muitas mulheres perderam contato com essa qualidade receptiva. Fomos condicionadas a sempre fazer, conquistar, alcançar, todas qualidades associadas tradicionalmente ao masculino. E enquanto essas qualidades certamente têm seu lugar e valor, quando elas dominam completamente, algo precioso é perdido. Ana começou a cultivar conscientemente sua receptividade. Ela aprendeu a receber elogios graciosamente, sem desvalorizá-los. Aprendeu a aceitar ajuda, sem sentir que isso diminuía sua independência. Aprendeu a receber o amor e a atenção de Pedro, não como algo que ela precisava ganhar ou merecer, mas como um presente a ser apreciado. E foi essa qualidade receptiva que permitiu que Pedro se sentisse verdadeiramente valorizado. Ele podia oferecer seu amor, sua proteção, sua presença e sentir que esses presentes eram realmente recebidos e apreciados. Isso criou um ciclo virtuoso. Quanto mais Ana recebia graciosamente, mais Pedro queria dar. O nono princípio: o poder do arquétipo da amante sábia. Jung falava sobre arquétipos, padrões universais que existem no inconsciente coletivo e moldam como experimentamos o mundo. Um dos arquétipos femininos mais poderosos, especialmente no contexto das relações românticas, é o que podemos chamar de amante sábia. Este arquétipo combina a paixão e sensualidade da amante com a profundidade e sabedoria da mulher sábia. É a mulher que é completamente apaixonada pela vida, que abraça seu próprio prazer e desejo sem vergonha, e ao mesmo tempo traz profundidade, insight e compreensão para todas as suas relações. Ana começou a incorporar esse arquétipo em sua vida. Ela reconectou-se com seu próprio corpo, com seu prazer, com sua sensualidade, não para Pedro, mas para si mesma. Ao mesmo tempo, ela cultivou sua sabedoria, sua capacidade de ver além das aparências, de compreender as correntes mais profundas que fluem entre duas pessoas. E quando Pedro voltou para sua vida, ele encontrou uma mulher que podia ser ao mesmo tempo paixão ardente e compreensão profunda. Uma mulher que podia dançar entre momentos de prazer intenso e conversas que tocavam sua alma. Essa combinação criou um tipo de atração que ia muito além do físico. Era uma atração que envolvia cada faceta de seu ser. O 10º e último princípio que quero compartilhar: o poder do amor incondicional a si mesma. Jung falava sobre como o relacionamento mais importante que teremos na vida é o relacionamento com nós mesmos. É desse relacionamento que todos os outros fluem. Quando uma mulher verdadeiramente ama a si mesma, não de forma narcisista, mas de forma profunda e incondicional, ela se torna capaz de amar os outros a partir da abundância, não da carência. E é esse amor abundante que os homens acham absolutamente irresistível. Ana fez desse amor a si mesma sua prioridade máxima. Ela parou de se criticar constantemente, de se comparar com outras mulheres, de se julgar pelos padrões impossíveis que tinha internalizado. Ela começou a tratar a si mesma com a mesma gentileza e compreensão que oferecia tão facilmente aos outros. E foi essa qualidade de auto-amor que transformou completamente sua relação com Pedro. Ela não precisava mais de sua validação constante. Não precisava mais que ele preenchesse os vazios dentro dela. Ela vinha para o relacionamento já completa, oferecendo amor a partir da abundância, não da necessidade. Essa é a verdade transformadora que quero que você leve consigo hoje. O segredo para fazer um homem voltar implorando por você, completamente, rendido e dominado pelo desejo, não está em técnicas de manipulação ou jogos psicológicos. Está em uma transformação genuína de como você se relaciona consigo mesma. Quando você realmente incorpora esses princípios junguianos em sua vida,
quando cria espaço psicológico, abraça a polaridade, pratica o reflexo consciente, utiliza a projeção inversa, demonstra vulnerabilidade autêntica, incorpora o paradoxo feminino, cultiva presença e receptividade, encarna o arquétipo da amante sábia e, acima de tudo, ama a si mesma incondicionalmente. Você se torna irresistivelmente magnética. Não apenas para o homem que você deseja reconquistar, mas para todas as pessoas ao seu redor. Você se torna uma força de natureza, uma mulher que literalmente ilumina qualquer ambiente que entra. E o mais importante, você se torna uma fonte de amor e alegria para si mesma, independentemente de qualquer relacionamento externo. Ana experimentou exatamente isso. Seu relacionamento com Pedro floresceu de uma forma que ela nunca tinha imaginado possível. Ele não apenas voltou, ele voltou completamente transformado, presente de uma forma que nunca tinha sido antes, atento às necessidades dela de uma forma que parecia quase milagrosa. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro dela. Mesmo que Pedro não tivesse voltado, Ana tinha redescoberto sua própria luz, seu próprio poder. Ela tinha se tornado a mulher que sempre foi destinada a ser, não para ele, mas para si mesma. E é isso que desejo para você. Não apenas que reconquiste o homem que deseja, mas que no processo reconquiste a si mesma. Que redescubra a mulher extraordinária que você é, a mulher que talvez tenha sido ofuscada pelos desafios e desilusões da vida. Esses princípios junguianos funcionam? Absolutamente. Tenho visto mulheres transformarem completamente seus relacionamentos através deles. Tenho visto homens voltarem implorando por uma segunda chance, completamente rendidos e dominados pelo desejo. Mas o verdadeiro milagre é ver mulheres se transformarem, ver a luz voltar aos seus olhos, ver a confiança em seus passos, ver a alegria transbordando de seus corações, independentemente do resultado de qualquer relacionamento específico. Se você está pronta para essa transformação, se está pronta para se tornar o tipo de mulher que homens literalmente não conseguem tirar da cabeça, então quero convidá-la a dar o próximo passo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nele, vou aprofundar ainda mais esses princípios junguianos e mostrar exatamente como aplicá-los em situações específicas de relacionamento. Clique no card e descubra como se tornar irresistivelmente magnética para o homem que você deseja. Lembre-se, você já possui dentro de si tudo o que precisa para ser absolutamente irresistível. Esses princípios apenas despertam o que já está lá, apenas revelam a mulher extraordinária que você sempre foi. É hora de permitir que essa mulher brilhe em todo o seu esplendor.